Marina Giovanetti e nos Minutos de Consciência de hoje eu vou trazer uma reflexão sobre as situações que a gente se coloca, as situações que nos acontecem, serem convites para a nossa própria evolução. E eu já parto essa reflexão dizendo que é muito fácil a gente falar sobre isso quando a vida está indo bem, quando a vida está fluindo, quando a gente se sente conectado, quando a gente se sente feliz. É muito fácil enxergar as possibilidades de evolução. É muito fácil quando a gente está nessa frequência mais elevada, nesse estado de flow na vida, entender os pequenos acontecimentos difíceis como convites para essa evolução. E o que eu quero dizer com esse convite para a evolução? Se a gente entende que a gente é um ser, talvez divino, espiritual, passando por uma experiência aqui na Terra para que a gente possa evoluir, a gente precisa olhar para as situações como convites para essa evolução e não simplesmente como dificuldades aleatórias que aparecem para a gente no meio do caminho. Poxa, minha vida estava indo bem e isso tinha que acontecer. Por que comigo? A gente sempre se pergunta, quando a gente se depara com essa situação difícil, mas por que isso está acontecendo comigo? Quando a gente poderia mudar o foco do olhar para o problema e olhar e dizer assim, ok, isso está acontecendo, por que não comigo? O que eu tenho para aprender a partir dessa situação? O que tem para mim? O que tem de aprendizado para mim nessa situação difícil que está se apresentando? É bem compreensível que a gente olhe para essa situação difícil e não entenda esse convite para essa evolução. É muito mais fácil a gente se sentir prejudicado, a gente se sentir inseguro, a gente se sentir preso, sem saída, do que a gente parar, respirar fundo e olhar para a situação e falar qual é o aprendizado para mim nesse momento. Eu sempre acredito que a gente não pode entrar e sair de uma situação difícil da mesma forma. A gente sempre vai entrar de uma maneira, vai viver toda aquela dor e vai sair num grau acima de evolução, porque isso é aprendizado. Os aprendizados nos conduzem a estar num degrau acima na evolução. E essa evolução não é uma evolução mágica que eu estou falando, ou uma evolução difícil. É de fato a nossa evolução como ser humano, Então, a cada dia eu estou um pouco melhor do que eu estava anteriormente. Se você olhar para um ano atrás, você vai perceber que você hoje está num degrau acima do que você estava no ano atrás. E certamente daqui a um ano, quando você olhar para trás, você vai ver que você já está num lugar maior do que você está hoje. E uma coisa bem importante da gente entender é que quando a gente não aceita o convite para a evolução, ele volta a bater na nossa porta. E cada vez que esse convite volta a bater, ele volta numa intensidade maior. Tá, Marina, mas o que é esse convite para a evolução que você está falando? Todas as situações difíceis que a gente se depara. E se você prestar bem atenção, as situações elas vão aumentando no grau, porém, elas têm sempre a mesma raiz, elas têm sempre a mesma base. E quanto mais difícil ela fica, mais significa que você não deu ouvido para ela quando ela era simples. E eu gosto muito de um exemplo que eu aprendi, que é como se a gente estivesse dormindo e alguém vai lá e fala assim, oi, acorda, e a gente não acorda. Daí essa pessoa vai lá, oi, acorda, e a gente não acorda. E a pessoa fala assim, acorda, e a gente fica dormindo. Essa pessoa chacoalha, acorda, não acordamos. E aí ela pega um balde de água e joga em cima da gente. Então, esses são os convites de evolução. Enquanto a gente não escuta, ele vai continuar se repetindo. Não é simples lidar com isso. Não é simples reconhecer os padrões. Mas eu te afirmo que é possível. E eu te afirmo que a partir do momento que você reconhece esse convite, você pode perceber novas possibilidades e agir. E aqui eu te deixo a pergunta: como que você tem lidado com seus convites para a evolução?
Até o próximo vídeo.